grupo ele ficou com dois biomas, que foi o deserto e a caatinga. Cada um de nós vai expressar alguma das suas características. Bom, agora eu vou falar um pouco do bioma nacional, a Amazônia. O bioma Amazônia compreende uma área que se encontra a maior floresta tropical do mundo. A floresta amazônica, ela se estende por 9 países da América do Sul e a sua maior proporção é aqui no Brasil. É o maior de todos os biomas brasileiros. Ele que se encontra mais de biodiversidade das faunas e das floras. Os principais representantes da fauna brasileira são a onça-pintada, o boto cor-de-rosa, cobras e tatus. A flora é constituída de aproximadamente 30 mil espécies das 100 mil existentes. O clima da Amazônia é quente e úmido, apresentando umidade durante todo o ano. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o bioma mundial, que é a tundra. A tundra, ela situa-se nas regiões do Polo Ártico, no norte do Canadá, da Europa e da Ásia. Apresenta-se temperaturas baixas durante todo o ano. O inverno é bastante rigoroso e o seu verão é frio. Os principais representantes da fauna são o boi almascarado, o caribu e as renas. Esses animais eles apresentam uma densa pelagem. A vegetação ela apresenta musgos e líquens e em temperaturas mais elevadas, gramíneas e pequenos arbustos. O clima da Caatinga é tropical semiárido, com média de temperatura com mais ou menos 25 graus Celsius. Em alguns lugares superiores a 36 graus Celsius e por chuvas escassas e irregulares com grandes períodos de seca. Em relação à localização da Caatinga, a Caatinga ela ocupa uma área de aproximadamente 734.438 km² e é o único bioma exclusivamente brasileiro. Isso significa que grande parte desse patrimônio não é encontrado em qualquer lugar, somente no Nordeste brasileiro. A Caatinga ocupa 7% do território brasileiro e se estende pelo estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas e as proximidades de Minas Gerais. A área total é de aproximadamente 1.100.000 km². O cenário árido é uma descrição da Caatinga que, na língua indígena, quer dizer mata branca. A fauna da Caatinga é bastante diversificada, mas não tão conhecida, que se encontram na região do bioma, apresentam características de adaptação ao ambiente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Caatinga ela apresenta 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves, 117 espécies de peixes, 79 de anfíbios, 241 espécies de répteis e 221 espécies de abelhas. A vegetação da Caatinga tem como as características principais árvores de pequeno porte e arbustos com predominância de cactáceas. E é no período de chuva que essa vegetação realmente se faz visível. As plantas mais encontradas na Caatinga são as xerófitas, que são plantas adaptáveis a climas semiáridos e desérticos. Elas possuem raízes longas para que encontrem água a grandes distâncias. O clima desértico é encontrado em extensas áreas do planeta Terra. É marcado pela baixa umidade, elevada amplitude térmica e temperatura elevadíssima durante o dia. Nele se desenvolve espécies de animais e de plantas, com um mecanismo avançado de adaptação à escassez de umidade. Então, a localização do deserto. O deserto ele ocupa um extenso território e principalmente nas zonas tropicais e subtropicais. No hemisfério boreal, as regiões áridas cobriram uma grande parte dessa área, desde que quase todo o norte da África e do Oriente Próximo, parte da Ásia, o Paquistão, a China e a Mongólia. Os outros se abrigam sobre pedras e no interiores de tocas como escorpiões e os répteis. Os camelos, para evitar a perda da água, reduzem sua transpiração e obtêm energia, degradando a gordura armazenada em sua cocota. O coiote e puma e a cascavel são alguns dos animais do deserto na América. São também abundantes aos insetos que, tal como as plantas, estão adaptados à ocorrência de chuvas e ocasionais. Os animais do deserto, como a gazela ou camelo, costumam ter uma pelagem de cores claras.
as quais refletem o melhor e o calor do que as escuras e ocasionais. Os animais do deserto, como a gazela ou o camelo, costumam ter uma pelagem de cores claras, as quais refletem o melhor e o calor do que as escuras. Os desertos são marcados por uma vegetação herbácea, pequenos arbustos e cactos. Grande parte da vegetação é do tipo xerófilo, que são plantas adaptadas à escassez de água e que têm folhas e caules grossos, que permitem diminuição no processo de evapotranspiração. Essas plantas geralmente apresentam um ciclo de vida curto, mas o armazenamento de água é muito grande. As folhas são transformadas em espinhos e o caule passa a realizar fotossíntese. Além disso, as plantas reduzem a evaporização de água. Então, gente, vou falar sobre as ações antrópicas da caatinga e do deserto. Na caatinga, o engenheiro florestal Clóvis Eduardo de Souza alerta para a degradação de pelo menos 50% do território da caatinga pela ação humana. Segundo a Embrapa Semiárida, pelo menos 3 estados nordestinos já sofrem com a desertificação, causada principalmente pelo desmatamento e pelas variações climáticas. É importante que as autoridades realmente considerem que o bioma precisa de novas áreas de conservação. O pesquisador da Embrapa Semiárida, Tony Jarbas Ferreira Cunha, alerta para os riscos de a vida local desaparecer, caso o ambiente não seja preservado pelo homem. Já no deserto, os especialistas já sabem há muito tempo que o deserto do Saara, que tem uma área de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, era um lugar verdejante e cheio de vida. Mas, há cerca de 6 mil anos atrás, quando as chuvas pararam de cair na região, ela se tornou mais árida. Ultimamente, os cientistas têm tentado relevar as causas exatas para a desertificação do deserto do Saara, sendo o afastamento das geleiras a causa mais aceita. Por sua vez, o artigo publicado pelo arqueólogo David Wise afirma que a desertificação teve início com a atividade humana. Há 8 mil anos, o ser humano começou as atividades com a agropecuária, criação de animais, fazendas, etc., causando assim uma degradação no ambiente do deserto. Conforme o pesquisador da Universidade Nacional de Seul afirma que as plantas e as flores em geral, elas não ajudam somente na produção de oxigênio, mas também na retenção de calor. Ou seja, à medida que a paisagem perde a vegetação, aumenta o efeito do albedo, ou seja, a quantidade de luz solar refletida na Terra fez crescer a precipitação das chuvas. Isso se reduziu ainda mais. David Wise planeja continuar pesquisando a fundo a terra, as plantas, e para poder achar a causa mais exata possível do motivo de ter começado a desertificação. E ele afirma que os humanos, há muito tempo atrás, já conseguiram degradar o ambiente naquela tecnologia e população da época. E ele traz esse alerta para a população de hoje e a tecnologia, que já estão muito mais avançadas. Ele conclui no artigo publicado recentemente que as nossas atividades que mudam o sistema ecológico têm impacto direto na sobrevivência da futura humanidade em ambientes áridos.